Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente ao capítulo 3, Reações de oxirredução na química orgânica e quimioseletividade, da apostila de GQI 179, Introdução à síntese orgânica da Universidade Federal de Lavras. Então, nesse capítulo, pessoal, a gente vai começar a falar das reações de oxirredução na química orgânica. Para começar, eu coloquei aqui um exemplo de um álcool primário, ou seja, um álcool em que o grupo OH está conectado em um carbono primário, um carbono que está ligado a um outro carbono e dois átomos de hidrogênio. Um álcool secundário, um álcool em que o grupo OH está ligado a um carbono secundário, um carbono que faz duas ligações com o carbono e uma com o átomo de hidrogênio. E um álcool terciário, um álcool em que o grupo OH está ligado a um carbono terciário, em que esse carbono se liga a três outros átomos de oxigênio. No laboratório, se a gente pegar o etanol e colocar ele na presença de um agente oxidante, o que a gente faz no laboratório é converter esse álcool em um aldeído. Esse processo aqui, a conversão de um álcool em um aldeído, é uma reação, é caracterizado como uma reação de oxidação. Na química orgânica, a gente representa um processo de oxidação com esse oxigênio em colchetes que você está vendo aqui. E dá para fazer também o caminho de volta. Se eu quiser converter esse aldeído aqui em um álcool primário, eu posso fazer uma reação que a gente chama de reação de redução, um processo de redução, que é representado na química orgânica com esse hidrogênio entre colchetes. Normalmente, os agentes oxidantes mais comuns de laboratório são esses aqui que eu coloquei aqui no canto, dicromato de potássio e ácido sulfúrico, permanganato de potássio e ácido sulfúrico. Já os reagentes para fazer redução, tem muitos. Dois deles são o boro-hidreto de sódio e o hidreto de lítio e alumínio, que a gente vai conversar aí nessa aula de hoje. Do mesmo jeito que eu consigo fazer um álcool primário no laboratório se converter num aldeído, eu também consigo continuar oxidando o aldeído até que ele se converta num ácido carboxílico, ou nesse caso aqui o ácido etanóico, por um processo de oxidação. O caminho de volta também é possível. Eu consigo converter no laboratório um ácido carboxílico em um aldeído se eu utilizar um agente redutor, se eu fizer uma reação de redução. O que eu quero que vocês observem aqui nesse esquema reacional é o seguinte. Vamos olhar para esse carbono aqui. No começo, esse carbono estava ligado, estava fazendo uma ligação com o átomo de oxigênio e duas ligações com o átomo de hidrogênio. Quando eu olho para esse mesmo carbono aqui, que é o carbono que sofreu a reação, eu percebo que agora eu tenho duas ligações com o átomo de oxigênio e uma ligação com o átomo de hidrogênio. Ou seja, na hora que esse carbono sofreu oxidação, o número de ligações que ele faz com o átomo de oxigênio aumentou, mas o número de ligações que ele faz com o átomo de hidrogênio diminuiu. Quando eu olho esse aldeído sendo oxidado a um ácido carboxílico, agora esse carbono aqui está fazendo uma, duas, três ligações com oxigênio e nenhuma ligação com hidrogênio. Quando o aldeído foi oxidado a ácido carboxílico, ele passou a fazer três ligações com átomo de oxigênio e nenhuma ligação com átomo de hidrogênio. O que eu quero que vocês percebam é que num processo de oxidação, o número de ligações que um carbono faz com oxigênio vai aumentando, enquanto o número de ligações que esse mesmo carbono faz com hidrogênio vai diminuindo. Agora, num processo de redução, é o contrário. Quando eu parto de um ácido carboxílico e vou para um aldeído, o número de ligações com hidrogênio aumenta, enquanto o número de ligações com oxigênio diminui. Quando o aldeído vai se converter a um álcool primário, o número de ligações com hidrogênio aumenta, enquanto o número de ligações com oxigênio diminui. E essas duas coisas são opostas uma com a outra. No processo de oxidação, o número de ligações com oxigênio aumenta e o número de ligações com átomos de hidrogênio diminui. E na redução, o contrário, o número de ligações com hidrogênio aumenta e ligações com oxigênio diminui. Por que essas duas coisas são opostas? É isso que a gente vai conversar, então, em termos de mecanismo nessa aula de hoje. Mas só com isso já ajuda a gente a prever algumas coisas aqui. Por exemplo, um álcool secundário. Esse carbono aqui ele pode ser oxidado. Ele está ligado a um átomo de hidrogênio e está fazendo uma ligação com o átomo de oxigênio. Se eu colocar esse álcool secundário no laboratório em condições de oxidação, ele se converte em uma cetona, nesse caso aqui a acetona. Mas aí quando eu olho esse carbono aqui, está vendo que ele não tem mais nenhum átomo de hidrogênio aqui? Se um átomo de carbono não tem mais átomos de hidrogênio ligados, significa que esse átomo de carbono não pode mais ser oxidado. Uma cetona pode ser reduzida de volta a um álcool secundário, mas uma cetona não pode ser oxidada
porque esse carbono aqui não tem mais átomos de hidrogênio para trocar por ligações com átomo de oxigênio. E por fim, um álcool terciário, esse carbono aqui, ó, não está ligado a nenhum átomo de hidrogênio. E nós vimos que para oxidar, um carbono precisa estar ligado a átomos de hidrogênio. Isso significa que no laboratório um álcool terciário não pode sofrer reações de oxidação. Para oxidar, um carbono precisa estar ligado a átomos de hidrogênio. Então agora a gente vai começar a conversar um pouco sobre essas questões de mecanismo. Por que essa dependência de estar ligado com hidrogênio para que um carbono possa oxidar? E no processo de redução, como que um átomo de hidrogênio se liga de volta num carbono, igual nessa reação aqui? Como que um ácido carboxílico perde esse grupo OH e se transforma aqui em uma ligação carbono-hidrogênio? Como que aqui eu acabo tendo dois hidrogênios conectados nesse carbono? Bom, então vamos começar conversando primeiro sobre as reações de redução. Quais são os reagentes no laboratório que eu preciso para fazer uma reação de redução? O primeiro deles é esse daqui, ó, o borohidreto de sódio. O borohidreto de sódio é esse pozinho branco que no laboratório é utilizado para converter, por exemplo, aldeídos em álcoois primários. Quando eu olho a estrutura de Lewis do borohidreto de sódio, eu estou vendo aqui, ó, um átomo de boro unido a 4 átomos de hidrogênio e uma carga negativa. E aí, por interação eletrostática, eu tenho esse átomo de sódio com carga positiva. O átomo de boro é um elemento da família 3A, ou seja, ele deveria estar fazendo 3 ligações. É por isso, então, que ele está com uma carga negativa. Essa quarta ligação aqui, ó, é que faz o átomo de boro adquirir uma carga negativa. Então, esse é um reagente que o átomo de boro quer perder essa carga negativa. Esse reagente aqui é o que a gente chama de uma fonte de hidretos. Mas o que seria, então, uma fonte de hidretos? Já que o átomo de boro está com uma carga negativa, o que acontece, a gente pode imaginar o que está acontecendo, é que uma dessas ligações está o tempo todo se desfazendo. Ó. O hidrogênio se desconecta do átomo de boro, levando o par de elétrons, dando origem a esse íon aqui, um íon hidreto. E é esse daqui que é o íon responsável pela reação de redução que a gente vai estudar o mecanismo daí a pouco. Só que se esse reagente estiver isolado, sozinho, dentro de um frasco, no almoxarifado, isso daqui não tem para onde ir. Agora eu tenho aqui no boro um orbital P vazio, ele acaba retornando e o que você tem é, na verdade, um equilíbrio. Essa ligação está se desfazendo para dar origem ao hidreto, mas o hidreto volta a se conectar, dando origem aqui de volta ao borohidreto de sódio. Outro reagente que você também pode utilizar para fazer redução no laboratório é esse outro cara aqui, o hidreto de lítio e alumínio. É muito parecido, a ideia é a mesma, só que agora é um átomo de alumínio unido a 4 átomos de hidrogênio. Do mesmo jeito, o alumínio é da família 3A, então ele deveria estar fazendo 3 ligações, a quarta ligação faz ele adquirir uma carga negativa. Só que, ao contrário do borohidreto de sódio, isso daqui é um reagente bem perigoso. É complicado se trabalhar com isso no laboratório. Ele pode causar explosões, iniciar incêndio, porque ele é um reagente que tem uma periculosidade relativamente alta. E por que o hidreto de lítio e alumínio é assim tão mais perigoso que o borohidreto de sódio? A gente pode pensar no seguinte: o boro é um elemento da família do segundo período da tabela periódica, já o alumínio é o elemento do terceiro período. Isso quer dizer que essa ligação alumínio-hidrogênio envolve um átomo do primeiro período com um átomo do terceiro. É uma ligação mais fraca, mais frágil, mais fácil de ser rompida. Então, ou seja, nesse reagente, o íon hidreto é formado com mais facilidade. Se o íon hidreto é formado com mais facilidade, ele reage com mais facilidade com centros positivos que ele encontrar. Inclusive, ó, isso daqui é uma foto de um laboratório de química orgânica após uma reação não tão bem sucedida com hidreto de lítio e alumínio. Ele reage de maneira muito fácil, inclusive com a água do ambiente. Reage com a água, ele rouba hidrogênios hidrogênio de moléculas que têm hidrogênios ácidos de maneira muito fácil. Bom, então, se eu tenho um reagente borohidreto de sódio que é mais tranquilo, que é mais fácil de trabalhar no laboratório, e um que é o hidreto de lítio e alumínio, que é mais reativo, perigoso e explosivo, obviamente seria pensar o seguinte: então eu vou usar sempre o borohidreto de sódio, eu vou usar sempre esse cara aqui, porque ele é menos reativo, menos perigoso, vai me dar menos trabalho. Bom, mas vamos então analisar esse caso aqui, ó. Esse é o ácido acetoacético. Nós vamos falar mais sobre essa substância mais para frente, por enquanto basta saber que ele é um líquido viscoso.
Quando você pega o ácido acetoacético e mistura numa primeira etapa ele com borohidreto de sódio e depois adiciona ácido à mistura, você acaba produzindo essa substância aqui, ó, o ácido 3-hidroxibutanoico, essa substância. Repara o seguinte, pessoal, ó, a cetona foi convertida num álcool secundário, mas o ácido carboxílico continua exatamente do mesmo jeito que ele estava. Isso daqui é o que a gente chama de quimioseletividade. Apesar de existirem dois grupos funcionais nessa molécula, só uma função orgânica é que reagiu com o borohidreto de sódio. A outra, o ácido carboxílico, ó, permaneceu exatamente do mesmo jeito que ela estava. Já esse segundo caso aqui, ó, se eu pegar o ácido acetoacético e misturar ele primeiro com hidreto de lítio e alumínio e depois eu acidificar o meio, olha o que acontece. A cetona é reduzida a um álcool secundário e o ácido carboxílico é reduzido a um álcool primário. Agora eu tenho uma nova substância. Essa nova substância aqui é o 1,3-butileno-glicol. É uma substância muito utilizada na indústria de cosméticos. Já essa de cima não é utilizada na indústria de cosméticos. Para eu produzir esse cara aqui, eu preciso necessariamente utilizar o hidreto de lítio e alumínio, porque ele tem a reatividade dele é suficiente para reduzir a carbonila de cetona e também a carbonila de ácido carboxílico. Ou seja, no laboratório não adianta eu querer escolher sempre o reagente mais fácil de se trabalhar, porque nem sempre ele vai fornecer o resultado que eu quero. Então agora, pessoal, está ficando um pouco evidente qual a diferença entre o borohidreto de sódio e o hidreto de lítio e alumínio. Na verdade, o que a gente vai estudar a partir de agora, a gente vai descobrir que borohidreto de sódio ele só é capaz de reduzir aldeídos e cetonas por algum motivo. Já o hidreto de lítio e alumínio não, ele consegue promover redução de aldeídos, cetonas e também ácidos carboxílicos. O borohidreto de sódio reduz aldeídos e cetonas, aldeídos a álcool primário e cetona a álcool secundário. Já o hidreto de lítio e alumínio consegue reduzir aldeído a álcool primário, cetona a álcool secundário e ácido carboxílico a álcool primário, como você está vendo nesse esquema aqui. Primeiro vamos analisar o mecanismo animado para entender como que um composto carbonílico é reduzido a um álcool, seja ele um aldeído ou uma cetona. Então nós vimos que essa ligação boro-hidrogênio ela se rompe muito fácil, porque o boro está com uma carga negativa, ou seja, isso é uma fonte de hidretos. Só que uma vez que o hidreto está formado, ó, vamos olhar aqui no composto carbonílico, isso é uma carga positiva. O oxigênio é um átomo eletronegativo que polariza a ligação dupla, criando aqui um foco de carga positiva. Carga positiva atrai carga negativa. Quando esses dois estão suficientemente próximos, o que acontece é que o hidrogênio usa o seu par de elétrons livres para se conectar ao carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe, o par de elétrons da dupla vai para cima do átomo de oxigênio, fazendo ele adquirir uma carga negativa. Resultado, o átomo de sódio que estava inicialmente aqui pareado com o átomo de boro que estava com carga negativa, sai e acaba por interação eletrostática, ficando aqui próximo do átomo de oxigênio. Esse processo gera um intermediário que é um íon alcóxido. Isso daqui também é uma base forte, um intermediário instável. É por isso que numa segunda etapa você tem que acidificar o meio. Quando você acidifica o meio, o íon hidrônio, H3O+, fornece um hidrogênio que vai protonar o íon alcóxido e formar então o álcool final que é obtido no processo de redução. Então, numa reação de redução de compostos carbonílicos, o hidrogênio que é conectado ao carbono pela parte de baixo vem do hidreto, do borohidreto de sódio. O hidrogênio que é conectado ao álcool na parte de cima aqui da carbonila vem da segunda etapa, que é a acidificação do meio. Como que eu represento esse mecanismo, então, sem ser por um mecanismo animado? Como que eu vou desenhar isso no meu caderno? Como que você vai ver lá na sua apostila? Então, ó, uma dessas ligações vai se quebrar para dar origem ao hidreto. Uma vez que esse hidreto é formado, ele já vai atacar diretamente aqui o carbono positivo da carbonila. Resultado, quando o hidreto sair daqui e se acoplar ao carbono carbonílico, a dupla vai se romper simultaneamente, formando uma carga negativa no átomo de oxigênio, dando origem ao intermediário alcóxido.
O íon de sódio sai daqui de onde ele estava pareado com o átomo de boro e vai interagir por interação eletrostática com o átomo de oxigênio. Numa última etapa, você acidifica o meio para colocar um hidrogênio aqui no átomo de oxigênio e tirar a carga negativa de cima do oxigênio, do íon alcóxido. E como a gente viu, a questão de quimioseletividade, borohidreto de sódio, que é esse reagente aqui, ele só tem capacidade de reduzir a álcool, aldeídos e cetonas. Aldeídos ele converte em álcool primário e cetonas ele converte em álcool secundário. Mas borohidreto de sódio não tem capacidade de promover reação de redução em derivados de ácido carboxílicos, como por exemplo ésteres, ácido carboxílico em si e o ânion carboxilato. Borohidreto de sódio não consegue reagir com isso daqui. Para eu fazer redução de ácidos carboxílicos, ésteres, eu preciso utilizar esse reagente que está aqui, ó, à direita, o hidreto de lítio e alumínio. A explicação para isso, pessoal, é que a formação de íon hidreto é mais fácil no hidreto de lítio e alumínio, como a gente já discutiu antes. A ligação hidrogênio-alumínio se rompe mais fácil, então o hidreto de lítio e alumínio fornece hidreto com muito mais facilidade do que o borohidreto de sódio. Essa ligação aqui é um pouco mais estável do que a ligação alumínio com o átomo de hidrogênio. Outro detalhe também, pessoal, é que a carga positiva que existe aqui nesse átomo de carbono e nesse átomo de carbono não é tão grande como em aldeídos e cetonas. Aqui, ó, os pares de elétrons livres do oxigênio podem conjugar com a carbonila, diminuindo a carga positiva que esses átomos de carbono têm. Ou seja, esses derivados aqui são menos reativos na presença de nucleófilos do que esses reagentes que você está vendo aqui. É por isso, então, que para esses caras eu tenho que usar um agente que forneça hidreto de maneira mais eficiente, que forneça hidreto em maior extensão, em maior quantidade do que o borohidreto de sódio. Olha um exemplo aqui, a redução da butanona. Quando eu coloco butanona na presença de borohidreto de sódio, o borohidreto de sódio é capaz de reduzir cetonas. O que acontece inicialmente é que você forma, então, um íon alcóxido intermediário. Esse hidrogênio que você está vendo aqui embaixo, ó, ele veio do reagente, do borohidreto de sódio. Numa segunda etapa, se eu adicionar ácido ao meio reacional, o ácido é o responsável por fornecer o hidrogênio que vai aparecer conectado aqui, na parte de cima, ó, no oxigênio, que antes era o oxigênio da carbonila. Em bioquímica, nós temos um equivalente ao borohidreto de sódio. Quando você for fazer a disciplina de bioquímica, ou se você já fez, você vai ver algumas reações em que uma enzima chamada NADH, ela promove reduções. Esse H aqui, ó, da enzima NADH, é um hidreto. É um hidreto exatamente igual ao hidreto que você viu e agora no borohidreto de sódio. O que acontece é que na presença de carbonilas, de aldeídos e cetonas, o NADH consegue transferir um hidreto na parte de baixo da carbonila, formando inicialmente um alcóxido. O NADH se converte então no NAD+, porque ele perde esse íon hidreto, o íon hidreto se acopla aqui no carbono, formando o alcóxido, e depois, numa segunda etapa, o que acontece é que o meio reacional, o pH da célula, já é o suficiente para fornecer o hidrogênio que vai ser colocado aqui em cima, dando origem, por exemplo, ao ácido lático. Nesse caso aqui, ó, repara que o NADH, essa enzima, só é capaz de reduzir aldeídos e cetona. O ácido carboxílico permaneceu do mesmo jeito, ou seja, a enzima NADH, ela tem quimioseletividade, ela também só é capaz de reduzir aldeídos e cetona. Para reduzir um ácido carboxílico, eu precisaria de um agente redutor muito mais forte, que reagisse de maneira muito mais violenta, muito mais explosiva, que nem o hidreto de lítio e alumínio que a gente viu anteriormente. E como que é possível acontecer a redução de ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos até álcoois primários? Por que o hidreto de lítio e alumínio é capaz de fazer isso? Então, como nós vimos, essa ligação aqui se rompe muito fácil. Se rompe muito fácil, dando origem ao hidreto, e aqui eu tenho um centro positivo. Um carbono unido ao oxigênio por uma ligação dupla que se rompe de maneira relativamente fácil. Isso quer dizer que o hidreto pode sair daqui, se acoplar ao átomo de carbono, ao mesmo tempo que a dupla ligação se rompe
vai para cima do átomo de oxigênio, formando um intermediário, um alcóxido. O lítio que estava aqui interagindo com o alumínio, que estava com carga negativa, agora vem para cá, porque a carga negativa passa para o oxigênio. E eu tenho esse intermediário, então. Numa segunda etapa, o que ocorre é o seguinte: esse par de elétrons volta a formar uma dupla e expulsa esse átomo de oxigênio conectado a qualquer que seja o grupo que está aqui, seja um hidrogênio ou seja uma cadeia carbônica. Essa saída, pessoal, dessa base, isso daqui é uma base muito forte, mas ela sai porque no meio reacional eu tenho átomos de alumínio. Esses átomos de alumínio têm orbitais 3D vazios, então, ou seja, os pares de elétrons do oxigênio podem se coordenar o átomo de alumínio e se ajuda a estabilizar o intermediário que sai aqui. Ele não sai numa forma de uma base tão forte. É por isso que eu consigo expulsar esse grupo abandonador. E uma vez formado esse aldeído, eu não posso esquecer que eu ainda tenho esses reagentes no meio reacional. Um aldeído, ele continua sendo suscetível ao ataque nucleofílico do hidreto de lítio e alumínio. Se eu tiver hidretos ainda presente, aqui continua sendo um centro positivo. Resultado, uma outra molécula de hidreto de lítio e alumínio pode transferir esse hidreto para o carbono carbonílico, quebrar a dupla, o par de elétrons vai para cima do átomo de oxigênio e forma mais uma vez esse intermediário alcóxido. É por isso que eu não consigo fazer redução de ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos se parar no estágio de aldeído. Não tem jeito, porque uma vez que as primeiras moléculas de aldeído vão sendo formadas, elas já reagem com o hidreto de lítio e alumínio que está presente no meio reacional para dar origem ao alcóxido. Então, na segunda etapa, quando eu acidifico o meio, só sobra esse tipo de alcóxido para protonar, e isso acaba dando origem a um álcool primário. Tanto esse hidrogênio aqui, quanto esse hidrogênio aqui, eles vieram do hidreto de lítio e alumínio em duas etapas separadas. Uma primeira etapa, o primeiro hidreto foi transferido, dando origem a esse intermediário. Quando o par de elétrons do oxigênio desce e expulsa esse alcóxido, ele sai coordenado com um átomo de alumínio, numa forma de uma base mais fraca, formando o aldeído. O aldeído, na presença de hidreto de lítio e alumínio, sofre um segundo ataque nucleofílico, dando origem ao alcóxido. O primeiro hidreto está aqui, o segundo hidreto está aqui. Quando numa segunda etapa eu acidifico o meio, isso acaba produzindo então o álcool primário. E se eu quiser parar a reação na etapa do aldeído, é possível reduzir um ácido carboxílico ou um derivado do ácido carboxílico e parar essa redução na etapa de aldeído? Como vocês viram anteriormente, se eu usar hidreto de lítio e alumínio e depois o meio ácido, eu produzo um álcool primário. Essa não é uma saída. Mas existe uma saída sim. Se eu utilizar um reagente chamado Dibal, controlar a temperatura a menos 78 graus, isso é possível de ser feito quando você mistura, por exemplo, éter com gelo seco. E numa segunda etapa você acidificar o meio, você consegue parar a redução na etapa de aldeído. Quem é esse reagente? Por que isso funciona? Esse reagente, o Dibal, é o hidreto de diisobutil-alumínio. É um átomo de alumínio unido a esses dois grupos isobutil e um átomo de hidrogênio. Ele é comercializado na forma de solução e você pode utilizar ele quando você quiser parar a redução na etapa de aldeído. Por que essa reação funciona? Esse reagente, pessoal, tem um átomo de alumínio fazendo 3 ligações e ele tem orbitais 3D vazios. Os pares de elétrons livres do oxigênio podem então se coordenar esse alumínio, formando aqui uma ligação. O oxigênio se liga então ao átomo de alumínio. E aí, olha o que eu tenho aqui. Uma ligação do átomo de alumínio com hidrogênio. A gente sabe que essa é uma ligação fraca, que forma hidreto com facilidade. E olha o que eu tenho exatamente aqui na frente. Um átomo de carbono com carga positiva. Porque está ligado a 2 átomos de oxigênio. E um deles ainda está com carga positiva, o que aumenta a polarização da ligação, criando uma carga positiva aqui ainda maior. Resultado, se essa ligação se quebrar por uma fração de segundo, ela imediatamente já é transferida para esse carbono carbonílico, o par de elétrons da dupla vai para cima do oxigênio e extingue a carga positiva que estava em cima do átomo de oxigênio, dando origem a esse intermediário. O que pode acontecer na sequência
é que esse par de elétrons pode descer e expulsar esse átomo de oxigênio, unido ao que quer que ele esteja ligado aqui, um átomo de hidrogênio ou uma cadeia carbônica, e ele sai também coordenado a um átomo de alumínio que esteja aí presente no meio reacional. É por isso que isso daqui sai como uma base um pouco mais fraca do que simplesmente um íon alcóxido. O resultado é a formação desse intermediário. Esse intermediário aqui tem um átomo de alumínio com esses dois grupos isobutil que promove um grande impedimento estérico. Isso quer dizer que uma outra molécula de BAL não vai conseguir se aproximar para promover uma segunda redução. Como consequência, essa molécula fica desse jeito, do jeito que você está vendo, até que você faça a acidificação do meio. A acidificação do meio vai remover esse átomo de alumínio, vai quebrar essa ligação do oxigênio com o átomo de alumínio e vai fazer aparecer o seu aldeído, agora não mais reduzido até a etapa de álcool primário. Olha exemplos aqui de reações que foram feitas em laboratório. Aqui eu tenho uma carbonila de éster. Se você utilizar hidreto de lítio-alumínio, o que acontece é que isso daqui vai ser reduzido até álcool primário. Agora, se você usar o hidreto de diisobutil-alumínio, essa carbonila vai ser reduzida a uma carbonila de aldeído. A mesma coisa aqui embaixo, um ácido carboxílico, se você usar hidreto de lítio-alumínio, você vai reduzir isso até o estágio de álcool primário. Mas se você usar o de BAL, você vai reduzir essa carbonila somente ao estágio de aldeído. Ela não vai ser reduzida até um álcool primário. Dá para controlar também a quimioseletividade dessas reações, usando alguns reagentes inorgânicos, como, por exemplo, o cloreto de cério, que é esse pozinho branco que você está vendo aqui, que tem uma toxicidade considerável. Olha esse exemplo aqui. Nós vimos que borohidreto de sódio é capaz de reduzir carbonilas de aldeídos e cetona. Só que se você usar uma proporção desse reagente aqui, ó, que tem na mesma molécula uma carbonila de cetona e uma carbonila de aldeído, se você usar uma proporção 1 para 1, a carbonila mais reativa vai acabar sofrendo a redução. Nesse caso, a gente sabe que a carbonila mais reativa é a carbonila de aldeído. Nós vimos isso no capítulo 2 dessa disciplina. Se você precisar dar uma revisada lá, a carbonila de aldeídos são carbonilas mais reativas do que carbonilas de cetonas. Agora, se você fizer essa reação na presença de cloreto de cério, o que vai acontecer é o seguinte: ao invés da carbonila mais reativa sofrer a redução, olha o que acontece, ela permanece exatamente da mesma forma. A carbonila menos reativa é a carbonila que acaba sofrendo a redução. Você acaba trocando a quimioseletividade desse composto. Por que isso acontece? Vamos analisar aqui essa substância. Tem uma carbonila de cetona e uma carbonila de aldeído. Na presença de um ácido de Lewis, ou seja, um átomo que é capaz de recepcionar pares de elétrons, vamos pensar qual dessas duas carbonilas se coordena mais fácil ao átomo de cério. Quando eu olho uma carbonila de aldeído, pessoal, ela está ligada aqui a uma cadeia carbônica e um átomo de hidrogênio. Essa cadeia carbônica ela pode levar a densidade eletrônica para a carbonila por hiperconjugação. Cadeias carbônicas são doadoras de densidade eletrônica. Quando esse carbono doa densidade eletrônica, isso polariza essa ligação e aumenta a instabilidade desses pares de elétrons livres e deixa eles mais básicos. Eles se tornam bases de Lewis mais fortes. Quando eu olho aqui para essa cetona, eu tenho um carbono de um lado, um carbono do outro. Então, eu tenho doação de densidade eletrônica vindo dos dois lados numa cetona. Isso polariza ainda mais essa ligação, deixando esses pares de elétrons livres mais básico do que no aldeído. Resultado: essa carbonila se coordena mais fácil ao átomo de cério, criando aqui uma carga positiva. Essa carga positiva agora polariza ainda mais a ligação dupla, criando aqui um foco de carga positiva maior do que no aldeído, mesmo que ele seja estericamente menos impedido. Resultado: agora o íon hidreto, que tem uma carga negativa, vai se aproximar da carbonila de cetona mais facilmente, porque agora aqui eu tenho uma carga positiva maior. É exatamente assim que eu controlo a quimioseletividade quando eu tenho duas carbonilas que reagem de maneira diferente.
Também é possível reduzir cloretos de ácido aldeído. Então, como nós já vimos, se eu pegar um ácido carboxílico e colocar ele em contato com hidreto de lítio e alumínio, e depois acidificar o meio, vai aparecer um álcool. Eu não vou conseguir parar a redução no estágio de aldeído. Nós vimos no capítulo 1 dessa disciplina, da apostila, que se você pegar um ácido carboxílico e misturar com cloreto de tionila, você consegue fabricar um cloreto de arcila. Cloreto de arcila, do mesmo jeito que o ácido carboxílico, se for colocado na presença de hidreto de lítio, alumínio e ácido, vai produzir também um álcool primário. Eu não vou conseguir parar a redução no estágio de aldeído. Agora, se eu utilizar um outro reagente, existe um outro reagente além do Dibal que pode promover reações de redução e parar a redução no estágio de aldeído, que é esse cara aqui, o hidreto de lítio triterquibutóxido de alumínio. Ele também tem que ser utilizado na temperatura de menos 78 graus e, numa segunda etapa, se você acidifica o meio, você consegue obter o aldeído. Como que essa reação funciona? Na verdade, não tem grande diferença do que você já viu antes. O segredo aqui, de novo, para impedir uma segunda redução, é mais uma vez o impedimento estérico que esses grupos volumosos promovem. Essa ligação é uma ligação fraca, que se quebra muito fácil para dar origem ao hidreto. Aqui eu tenho um centro positivo, uma ligação dupla que se rompe fácil, ou seja, o hidreto pode se conectar a esse carbono ao mesmo tempo que se forma um alcóxido, que já pode se coordenar ao átomo de alumínio, resultando nesse intermediário aqui. O hidreto que veio do alumínio está aqui conectado ao carbono, a dupla se rompe e vai para cima do átomo de oxigênio, que já se conecta ao átomo de alumínio, formando esse intermediário. Agora, pessoal, o que pode acontecer é que esse par de elétrons pode voltar a formar uma dupla, expulsando esse átomo de cloro, que nem precisa sair coordenado a nada, já que um átomo de cloro é um átomo grande, polarizável, então ele é um bom grupo abandonador, ele nem precisa estar coordenado a nenhum átomo de alumínio, por exemplo, dando origem a esse intermediário aqui, que já tem aqui a feição de aldeído. Todo esse impedimento estérico vai impedir a aproximação de uma outra molécula para fazer uma segunda redução, e ela vai permanecer nesse formato até que você acidifique o meio. A acidificação do meio quebra a ligação oxigênio-alumínio e dá origem, então, ao aldeído. Grupos nitrogenados também podem sofrer reação de redução. Olha um exemplo aqui, essa nitrila. Se ela for colocada primeiro na presença de boro e hidreto de sódio, depois o meio for acidificado, esse carbono aqui, que está fazendo uma ligação tripla com nitrogênio, ele é reduzido até formar uma amina primária. Olha um exemplo aqui. Esse carbono aqui é exatamente esse carbono que você está vendo aqui. Ele iniciou fazendo uma ligação tripla, mas ele termina fazendo somente ligações simples, e aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio que você tem aqui nesse carbono vêm do hidreto, do boro e hidreto de sódio. Os dois hidrogênios que você tem aqui na parte de cima vêm do meio ácido. Do mesmo jeito que eu posso reduzir nitrilas, eu também posso reduzir iminas. Iminas em contato com boro e hidreto de sódio, depois com acidificação do meio, eu perco essa dupla ligação vira uma ligação simples, e isso faz aparecer uma amina secundária, essa amina secundária. Então, nitrilas podem ser reduzidas para formar aminas primárias, e iminas podem ser reduzidas para formar aminas secundárias. Inclusive, essa é uma técnica de síntese bastante conhecida chamada aminação redutiva. Quando você mistura um aldeído ou uma cetona com uma amina primária no laboratório, você produz uma imina. A gente viu essa reação no capítulo 2. Se você precisar dar uma revisada no mecanismo dela, volta aí na sua apostila no capítulo 2, que tem o mecanismo completo de como essa reação ocorre. Numa segunda etapa, se você pegar a imina e submeter a um processo de redução, você acaba produzindo uma amina secundária. Aqui nesse caso foi utilizado ciano-boro-hidreto de lítio ou ciano-boro-hidreto de sódio, que são derivados do boro-hidreto de sódio, só que menos reativos. Aqui embaixo, pessoal, esse hidrogênio que você está vendo aqui vem do hidreto. Aqui em cima, esse hidrogênio vem da segunda etapa, que é a etapa de acidificação do meio.
Olha um exemplo aqui, ó. Se esse aldeído for colocado na presença de metilamina, você produz essa imina. Essa imina, se for submetida a um processo de redução, o hidreto ataca aqui embaixo, a dupla se rompe, vai para cima do nitrogênio. Numa segunda etapa, a acidificação do meio, coloca o hidrogênio aqui em cima do átomo de nitrogênio num mecanismo muito parecido com o que vocês viram anteriormente. E aí produz esse medicamento aqui, que é chamado de atomoxetina. Você vai treinar aí na sua apostila, nos exercícios, vários planejamentos sintéticos desse tipo. Se eu misturar esse aldeído com essa amina primária e na sequência submeter isso a um procedimento de redução, qual o composto que vai aparecer? Então, nos exercícios aí da sua apostila, você vai treinar o mecanismo e vai ter que ser capaz de chegar nessa estrutura. Ó. O nitrogênio vai se acoplar nesse carbono, esse carbono aqui, ó, é esse carbono aqui. Inicialmente forma uma imina, que tem uma ligação dupla, e numa segunda etapa, a redução faz essa dupla virar uma ligação simples. Do mesmo jeito, aqui é nessa outra letra, essa amina em contato com esse aldeído, esse nitrogênio vai acoplar nesse carbono, dando origem a essa ligação inicialmente como uma dupla, como uma imina. Mas na segunda etapa, a redução vai fazer aparecer aqui uma ligação simples e o meio ácido vai colocar esse hidrogênio, dando origem a essas aminas secundárias que você está vendo aí. As nitrilas, elas também reagem com o Dibal, mas não para produzir aminas primárias, elas acabam produzindo aldeído. Você consegue obter aldeído no laboratório quando nitrila entra em contato com o Dibal, aquele mesmo reagente que você já viu antes. Então, é possível de se obter aldeído no laboratório quando você usa derivados de ácido carboxílico ou se você utilizar nitrila. Por que isso acontece? Qual que é o mecanismo que explica isso? Então, ó, mesma história. O nitrogênio vai se coordenar ao átomo de alumínio, ao mesmo tempo que esse hidreto vai ser formado e vai ser transferido para esse carbono que está fazendo a ligação tripla, quebrando uma das ligações π, que vai na direção do átomo de nitrogênio. Resultado, eu tenho a formação desse intermediário. O hidreto que estava aqui conectado ao alumínio, ele se acopla aqui nessa parte de baixo no carbono, uma das ligações π se rompe, vai para cima do átomo de nitrogênio, que já se coordena ao átomo de alumínio. Agora, o impedimento estérico que esses grupos isobutil promovem impede uma segunda redução para formar a amina primária. Resultado, na hora que você hidrolisa, submete essa mistura ao meio ácido, você descoordena o átomo de alumínio do nitrogênio, formando essa imina. Só que imina em meio ácido, ela hidrolisa para dar origem ao aldeído e o derivado nitrogenado, que nesse caso aqui se forma é o íon amônio. Se você precisar rever qual que é o mecanismo, você vai voltar lá no capítulo 2, onde nós estudamos a reação de formação de imina e hidrólise de iminas para formar aqui nesse caso aldeído e amônia. Outra coisa que eu tenho que me preocupar com relação à redução de hidreto é a parte de estereoquímica. A butanona, pessoal, ó, a gente já sabe que essa parte aqui dessa molécula ela é trigonal plana. Isso significa que eu tenho aqui uma parte da frente e eu também tenho lá a parte de trás da carbonila. Esse carbono aqui é o carbono que a gente chama na química orgânica de um carbono proquiral. Por que um carbono proquiral? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que o boro-hidreto de sódio se aproxime pela parte de trás nessa molécula aqui. Se ele se aproximar pela parte de trás, ele vai se conectar ó, lá pela parte de trás da carbonila. A carbonila que era plana, estava em pé aqui no espaço, ó, agora vai se transformar, o carbono sp2 vai se converter num carbono sp3, e aí a ligação carbono-oxigênio vai ser empurrada aqui para a parte da frente. O hidreto se aproximou lá por trás, então ele fica acoplado pela parte de trás. Numa segunda etapa, se eu acidificar o meio, eu acabo produzindo esse composto aqui, o S-butan-2-ol. Mas imagina o seguinte, se o boro-hidreto de sódio se aproximar pela parte da frente, ele vai se acoplar aqui pela parte da frente, empurrando a ligação carbono-oxigênio para trás. Quando eu acidifico o meio, eu acabo produzindo agora o R-butan-2-ol, o enantiômero do S-butan-2-ol. Nesse caso, esses dois aparecem numa proporção de 50% mais ou menos cada um.
nada orienta essa reação para acontecer favoravelmente desse jeito ou favoravelmente desse jeito. É 50% de chance do ataque pela frente, 50% de chance do ataque pela parte de trás. O que não é o caso nesse derivado carbonílico aqui embaixo. Ó. Quando essa carbonila sofre um atraque do boro-hidreto de sódio, dois compostos podem ser formados. Ó. Primeiro, o hidreto pode atacar aqui por essa parte de baixo, deixando o grupo OH do álcool final aqui na parte de cima. Mas o hidreto pode atacar também pela parte de cima. Resultado, ele fica conectado aqui nessa parte e o grupo OH fica conectado embaixo. E esses dois não aparecem na mesma proporção. Esse aqui é o produto majoritário e esse aqui é o produto minoritário. Como que eu explico o aparecimento desse produto majoritário em relação a esse minoritário? Pessoal, quando o boro-hidreto de sódio tenta se aproximar aqui pela parte de cima, ó, eu tenho esses dois grupos metil aqui, ó, que promove uma repulsão, um impedimento estérico que dificulta a aproximação por essa parte de cima. Para eu ter o hidreto aqui colocado por essa parte de cima, o boro-hidreto tem que ter se aproximado por aqui, mas ele vai encontrar resistência espacial desse grupamento que está aqui. Resultado, é mais fácil que o boro-hidreto de sódio venha por essa parte de baixo, porque aqui eu não tenho nenhuma repulsão estérica, nenhum impedimento espacial, e o resultado é que o produto majoritário vai ser esse daqui. Então, na redução de hidreto, cuidado na hora de fazer os exercícios, porque impedimento espacial pode levar à produção de um produto majoritário e outro minoritário. Nos exercícios você vai prever, então, quanto de cada um dos produtos vai aparecer aí na sua apostila, e vai deixar explícito qual é a estereoquímica do produto que vai ser obtido. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse é um carbono de uma carbonila proquiral. Eu posso dar origem a esses dois enantiômeros. Ó. O hidreto pode atacar pela parte de trás da carbonila, mas o hidreto pode atacar também pela parte da frente. Então, você vai tentar na sua apostila aí sozinho pensar nas outras letras aí e explicar a estereoquímica de cada resultado. Então agora você vai fazer os exercícios 1 e 2 do capítulo 3, reações de oxirredução na química orgânica e quimioseletividade, e depois vai entrar no site da biblioteca da UFLA, digitar lá Química Orgânica Solomons volume 2 e dar uma lida no capítulo 16, no tópico 16.4, relativo ao que a gente está conversando aqui, o que a gente conversou nesse vídeo de hoje.